O que fazer quando alguém está se ferindo, ferindo a mim ou a outra pessoa? Nós vamos ficar só olhando? Não sei. O uso da força para se proteger vem à tona nessa cultura que a gente pensa que a pessoa só aprende quando ela perde algo. Será que ela aprende só assim? Aqui no consultório, uma mãe trouxe que o seu filho lança objetos na sua direção e o parceiro, né, o marido, a chama de permissível. E estimulando-a a dar uns bons tapas na bunda do filho, e ela diz, o que fazer? Porque isso não está resolvendo, isso não está completando a vida dela. E ainda ela disse para mim, você quer, por um acaso, Arlete, nesse momento que eu investigue quais as necessidades do meu filho e do meu marido? Ninguém me ouve. Eu já estou muito chateada, ela disse. E o que eu preciso é de respeito, de reconhecimento. Deixa eu ver se a pitada está aqui. Reconhecimento. Ela disse ainda no final, caramba! Então, diante desse incêndio, que é um tema que eu já abordei na semana passada nas pitadas de Girafeto, eu quero apoiar essa mãe. Eu tenho algumas alternativas para ela e acho que vai apoiar você, para apagar essas chamas que permeiam a nossa vida. As crianças muitas vezes não sabem expressar verbalmente os seus sentimentos e aí que eu adoto essa metáfora da fumaça, quando ela não sabe dizer. O que essa fumaça, esse comportamento está revelando? Eu gosto de reconstruir um caminho junto com os pais, né? Aqui no consultório, mas é sempre lento, não é um estalar de dedos. E aí a gente começa a conversar com os pais. Daí eu perguntei, né? A primeira reação que nós aprendemos é o contra-ataque, não é? E ela disse, claro! E ainda completou. Sabe, Arlete, isso se repete e ainda vem acumulado com gritos, choros de ambas partes. Eu não sei lidar com essa sequência de ações negativas. Ai, gente, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa pitada aqui é tão forte que já aconteceu na minha vida também, sabe? E aí a gente conclui que há uma fumaça, há uma faísca por trás de tudo isso que sinaliza que existe algo errado. Então, é preciso mudar as atitudes, porque as estratégias punitivas não lidam com o problema, ou seja, com as necessidades não atendidas, que são várias necessidades não atendidas que eu trago para vocês. Já no uso protetivo compassivo da força, nós olhamos para as necessidades que a pessoa estava tentando atender e ainda que a gente não goste muito da forma e da tentativa que foi feita de chorar, gritar e lançar coisas na gente. No nosso e no meu trabalho, eu participo através das minhas observações, né, com a criança aqui no consultório, com os adolescentes também, e eu vejo as coisas por um outro ângulo. Então, junto, nós apuramos as possíveis necessidades, as possíveis, porque adivinhar também não funciona. Uma coisa é certa, o cabo de guerra aumenta a chance de tudo voltar a ser bem mais tóxico. Isso acontece quando damos um safanão, quando nós gritamos e até intimidamos com castigo, porque é muito momentâneo e não é funcional. O que se aprende com tudo isso então? Se a criança ou adolescente não conhece sua ação que provoca no outro e ainda na intimidade do lar, né, que é o lugar onde filhos, parceiros, nós todos temos mais espaço de abrir frustrações, o conflito se estabelece, não é? Então eu queria deixar uma dica para você. Porque essa mãe, junto comigo, reconheceu alguns sentimentos que ela disse que ela não estava com raiva, essa pitada. Ela estava realmente com medo, com os nervos abalados. Porque quando essas ações são recorrentes,
nas tarefas escolares, por exemplo, ela fica muito perturbada. E como perceber e reconhecer o apoio do parceiro ao invés de acusações? São muitas perguntas. Ela acessou suas dores comigo e assim percebeu que ela poderia fazer de outro jeito, sem agressividade. Praticamente, nas primeiras semanas, ela se surpreendeu, essa mãe. Ela se protegeu usando a sua própria força, sem ódio. Daí usou outro jeito de abordar o filho e o parceiro. E ela experienciou cuidar do seu próprio bem-estar. É interessante. E quando ela cuidou de usar essa parte protetiva, mais compassiva da sua própria força, ao invés de punir, ela pensou no que ela estava querendo proteger. Ela queria que aquela ação não se repetisse e ela permitiu acessar, mesmo não verbalizando as suas necessidades. Ela usou uma outra forma de abordar o filho e ela manifestou dizendo assim: ai, que susto! E quando você tirou isso de mim, eu pensei que eu ia me machucar com esse objeto que você lançou. Pessoal, nós coletamos aqui 3 pontos que eu queria ajustar com você. Eu acredito que pode te apoiar, até na sua vida, no seu caso. Não há necessidade de sermos imediatos diante da ação de outra pessoa. Se dê um tempo para pensar no fluxo dessa comunicação e o outro talvez perceba a sua atitude e pode gerar conexão com você. Outra percepção que a mãe diferenciou é que não julgar iria ajudar a corrigir o que ela queria falar. Sabe essa questão entre o certo e o errado que eu comento com vocês? E o último, ela tirou o foco no resultado, ou seja, no castigo, no safanão, nos gritos e de todas as ações que não ajudam a resolver de uma vez só. Focar no resultado não ajuda a descobrir as fumaças que estão por trás desse incêndio ou necessidades que o filho apresenta. Será que ficou claro para você a ideia que eu quis trazer aqui? Se não ficou, você pode fazer um comentário ou assistir mais uma vez ou a gente conversar de alguma forma aqui nas pitadas de Girafeto. Muito obrigada pela sua companhia.